A sua impressora 3D não está mais aquecendo? Por acaso ela está fazendo igual a minha? Que a gente seta a temperatura e aí simplesmente não vai e de repente dá um erro? Um erro tipo esse aqui? Então pode ser que o problema seja isso daqui. Esse é o cartucho de aquecimento da impressora. E hoje a gente vai ver como trocar ele. Bem, aqui eu já desmontei a minha impressora e aqui você pode ver que esse aqui é o meu extrusor. Ele alimenta diretamente esse dissipador de calor, que depois vem para esse bloco aqui que aquece. E esses daqui são os dois fios que levam energia e fazem duas coisas bem diferentes, que é o seguinte: esse branco aqui é um que chama o termistor e o outro vermelho é o cartucho de aquecimento. O que aconteceu com a minha impressora? Pode ser que a sua tenha acontecido uma infinidade de coisas. Aqui eu já tirei porque o meu simplesmente quebrou. Esse aqui é o cartucho original da minha impressora, a gente está em 2026, esse cartucho aqui é de 2019, tá? Ele veio com a impressora. E aí o que aconteceu? Eu fui trocar um bico pelo outro, eu tava com um 0,2, fui colocar um 0,4 e o fio quebrou. Tá vendo esses dois pontinhos? É onde o fio entra. São dois cabos aqui, ó, dois fiozinhos elétricos que chegam até aqui na ponta. E aí esse camarada aqui, ó, fica aqui dentro e ele é alimentado por eles dois. Ele simplesmente quebrou, porque eu fiz torção demais, meu hot end e o dissipador giraram e aí acabou quebrando. O que acontece? Para salvar isso daqui, só trocando. Por quê? Se a gente tenta soldar, tem que lembrar que isso daqui chega a 300 graus Celsius, 350. Então não dá, a solda simplesmente vai derreter. Isso pode ser um dos dois que tenha dado problema na sua impressora, tá? Eu vou trocar esse vermelho aqui. Quando você for comprar sua peça de reposição, é muito importante que você olhe para o seu cartucho e veja, ele vai estar escrito aqui. No caso do meu aqui, não sei se você vai conseguir ver, mas aqui está escrito 6 por 20, 24 volts, 40 watts. Isso aqui são as informações do que é esse cartucho, para que você consiga comprar um igualzinho. Porque dependendo da impressora pode ser de 12 volts, ou mais 24, mais 60 watts. Então você precisa das especificações exatamente iguais desse daqui e vai estar escrito no seu. Valeu, obrigado. Obrigado, tá bom, Valeu. bom trabalho aí. Eu encomendei e aí chegou. Ó, esse daqui é um novo e ele tem 1 metro de cabo e depois termina nesses fios aqui, tá? Ele não tem conector. O caso da minha impressora é uma Creality, é uma CR10 V2. Esse fio aqui, ele se conecta na impressora por uns conectores lá do outro lado. Vão aqui, ó. Eles vêm por aqui e eles aparecem aqui atrás. Eu não vou nem tirar a tampa, mas aqui dentro ele tem uns conectorezinhos parecidos com esses daqui, só que são só 2 pinos. Só que ele tem como se fosse um silicone. Eu tô querendo preservar esse silicone, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou tirar e refazer esse conector, eu vou manter o conector original. Eu vou me aproveitar do cabo que eu comprei, que tem 1 metro desse fio novo do cartucho, e vou fazer a conexão aqui. Caso não dê certo, aí eu refaço essa conexão e perco o selo de silicone, não tem problema. Mas eu vou tentar preservar ele, então é por isso que eu vou fazer simplesmente, vou cortar o fio original, vou emendar os dois, vou fechar e vamos ver se ela vai aquecer. Ó, ela ainda tá com essa fita amarela aqui, que é a fita original. Para poder passar os fios, eu tive que tirar os lacres. Para poder tirar o lacre é muito fácil, gente. Com uma coisinha bem fininha, você vai aqui, ó, tá vendo que o lacre ele tem uma parte que ela é rugosa assim, ó, e outra parte que é lisa. Esses dentinhos, eles vão entrar aqui e ir travando nesse outro dente que tem aqui dentro. Você só precisa colocar uma coisa fininha e colocar para baixo e tirar, que você vai conseguir tirar todos. Ó, é só pôr por aqui. Para isso eu vou usar essa ferramenta aqui para desencapar aqui os fios. Ela é bem simples, na verdade, você só precisa colocar ela aqui. Esse daqui é um bem fininho, vai encaixar direitinho nesse 0,75. Tá, daí a gente vem aqui, certifica que ele tá bem, dá uma girada, puxa, pronto, tá feito.
eu vou fazer a junção deles e vou usar um tubinho termorretrátil, tá bom? Pra gente poder fazer isso aqui funcionar. Eu preciso pôr ele primeiro. São duas perninhas em V. Então o que eu vou fazer aqui vai ser juntar uma com uma e outra com outra, tá? E depois a gente só passa os fios assim para eles ficarem bem unidinhos. Tá bom? No final ele fica assim. E a gente passa o nosso tubinho termorretrátil. E aí no fim a gente passa aqui uma fonte de calor para ele puxar. Feito. E agora a gente passa um para um lado, outro para o outro. E tubinho termorretrátil. Aí, juntei os dois. E tá feito carreto, pessoal. Olha aí, um, outro. E aqui a impressora tá toda desmontada. Vou remontar. Esse cara aqui vai entrar neste tubinho aqui. A gente só precisa dar uma tirada bem de leve nesse bicho aqui que trava um pouco. A gente põe. Daí a gente vem com ele de novo aqui. Prontinho. Esse aqui tá no lugar. Agora você pode ver que esse cartucho tá no seu lugar. Ele é preso por um outro mini parafuso aqui. Ele é um parafuso bem pequenininho aqui, ó. A gente vem com ele aqui. Rosqueia ele porque ele vai fazer pressão lá dentro no cilindro de aquecimento, ó. E feito, tá bem seguro. Aí a gente alinha os dois, bem bonitinho. Um tá dentro, o outro também. Esse alumínio aqui que aquece, né? Porque o que acontece, pessoal? Esse cartucho de aquecimento, ele é quem faz com que a gente tenha o calor vindo até essa peça aqui de alumínio, esse bloquinho. E aí, por que vendem esse bloco, né? Porque às vezes você vai usando e ele perde essa rosca aqui do meio. Já mostro pra vocês a rosca. Qual que é que eu tô falando? Essa daqui, ó. Essa rosca aqui, se você usa muito bico diferente, você vai gastando ela. Então assim, essa coisa de ficar trocando de 0,4 para 0,2 toda hora, vai gastando, tá? Então tem uma hora que você precisa trocar esse. Não é o caso do meu. No meu, o que quebrou foi esse cartucho, tá? Não foi nem o termistor, foi só o cartucho. Então, na hora de eu rosquear, ele ainda tá funcionando. Só que às vezes você também precisa trocar esse camarada aqui. Original, tá vendo que esse heatsink aqui, ele é cilíndrico. Então, esse aqui é a desvantagem da minha impressora. Porque quando eu aperto muito aqui, ele samba aqui dentro. Tanto que você pode ver aqui, ó. De poder girar ele quente, ele acabou pegando aqui as paredes já em outras ocasiões. Então assim, eu recomendo que quando você vai mexer nisso aqui, eu mesmo não fiz, tá? Mas quando você vai mexer, principalmente se você tem uma CR10 antiga, mudar esse heatsink para um mais novo, que não seja cilíndrico, tá? É muito comum no Mercado Livre, você vai ver que eles têm um outro perfil aqui, eles são meio cortados aqui, assim, ó, e aí ele não gira lá dentro.
Só que aí você precisa trocar esse camarada aqui, e eu não estava querendo, eu estava querendo uma solução que fosse rápida e que fizesse o que eu precisava. E aí foi essa solução que eu resolvi dar. Bem, antes da gente montar tudo, a gente pode testar aqui o nosso cartucho, né? Deixa eu ligar a impressora na tomada. E a gente vai preparar, pré-aquecer para PLA no SolEnd aqui. Vamos ver se ela vai começar a aumentar. Ó, 32, 34, 36, 38, 40, tá vendo? Tá funcionando. Eu vou parar, cool down. Beleza, quando você vai fazer essas coisas também, não custa nada você pegar um pincel de cerdas macias. Aqui eu tô usando um pincel desse de maquiagem. Dá uma passada nas suas ventoinhas. Não tem problema, elas vão agradecer depois, porque não vão rodar com tanta poeira. Olha aí, soltou um monte aí. E desses bichos aqui é o que a gente precisa pra cá. Opa, deixa eu trazer vocês aqui comigo. Monte isso aqui desse jeitinho bonitinho. E depois venha com esse outro jeitinho bonitinho aqui, ó. E também, beleza, maravilha. Nosso Direct Drive está colocado. Agora, esse aqui. E esse driver direto, ó, ele fica assim. Só que quando a gente montar aqui, ele tem esses dois aqui que vão alinhar com esses e com isso vai ficar paradinho, tá bom? Vou colocar a capa da ventoinha. E tá aí, gente. Acabou que eu não filmei porque acabou o meu espaço aqui no celular, mas a parafusei ali atrás e agora tá funcionando numa boa. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou fazer o melhor para responder. Valeu!